Feche os seus olhos, respire fundo. Imagine-se em uma noite sem tempo, longe de qualquer luz que não venha do céu. Imagine um silêncio que só é quebrado pelo som suave do vento. Acima de você, um veludo negro, infinito, cravejado de diamantes de luz fria. Este é o mesmo céu que um construtor de pirâmides no Egito Antigo viu. É o mesmo céu que um astrônomo maia observou do topo de um templo na selva. E aqui reside um dos maiores e mais belos mistérios da nossa história compartilhada. Porque eles, separados por milhares de quilômetros e milhares de anos, desenharam, nomearam e adoraram as mesmas estrelas. Esta noite, não vamos apenas buscar uma resposta. Vamos viajar. Vamos flutuar através dos séculos, guiados por essa luz ancestral, para descobrir o fio cósmico que tece a tapeçaria da civilização humana. Prepare-se para uma palestra suave, uma história para adormecer, sobre o mapa estelar secreto que todos nós herdamos. Antes de mergulharmos nos segredos das constelações, precisamos nos transportar para um mundo radicalmente diferente do nosso. Um mundo sem eletricidade. Um mundo onde a noite não era um obstáculo, mas uma segunda metade da existência, com sua própria paisagem, suas próprias regras e sua própria luz. Quando o sol se punha, o mundo não mergulhava na escuridão total. Ele se transformava. A lua, em suas fases, pintava a terra com prata, e em noites sem lua, o universo se revelava em sua glória máxima. A Via Láctea não era uma mancha tênue, como a vemos hoje das cidades, mas um rio caudaloso de luz, um caminho luminoso que atravessava o firmamento de ponta a ponta. As estrelas não eram apenas pontos, elas tinham cores, brilhos distintos, personalidades. Eram companheiras constantes. Para a humanidade primitiva, o céu noturno era o primeiro cinema, o primeiro livro, o primeiro calendário e o primeiro templo. Era um espetáculo diário, previsível em seus ciclos, mas sempre inspirador. Era neste palco cósmico que nossos ancestrais projetavam seus medos, suas esperanças, seus mitos e sua ciência. Compreender por que eles viam as mesmas coisas lá em cima é, em essência, compreender o que nos torna fundamentalmente humanos. Vamos começar nossa jornada com o que talvez seja o conceito mais fundamental: o céu como o primeiro grande livro da humanidade. Imagine um tempo antes da escrita, antes dos hieróglifos ou do cuneiforme. Como as histórias eram passadas adiante. Como o conhecimento vital sobre as estações, sobre quando plantar e quando colher, era armazenado e transmitido de geração em geração. A resposta estava suspensa sobre suas cabeças todas as noites. O céu era uma tela imensa e imutável, um pergaminho cósmico no qual as leis da natureza e os contos dos deuses eram escritos em uma linguagem de luz. Cada constelação era um capítulo, cada estrela, uma palavra, o movimento lento e majestoso do firmamento ao longo da noite e ao longo do ano era a própria narrativa do tempo. Aprender a ler este livro era uma questão de sobrevivência. Os padrões estelares anunciavam a chegada do inverno rigoroso ou o retorno das chuvas que trariam vida. Eles eram o relógio do agricultor, o mapa do navegador, o oráculo do sacerdote. Esta universalidade do céu como uma ferramenta prática e espiritual é a primeira camada da nossa resposta. Não importava se você estivesse nas margens do Nilo, nos planaltos do Peru ou nas ilhas da Polinésia. O céu oferecia o mesmo conjunto de ferramentas, os mesmos pontos de referência. A necessidade de prever, de organizar e de dar sentido ao mundo
era uma necessidade humana universal. E o céu era a resposta universal. O grande livro aberto para todos os que tivessem a paciência e a sabedoria para aprender a lê-lo. Era um conhecimento compartilhado, não por contato direto, mas por uma experiência compartilhada da própria realidade. O céu era o mestre silencioso de todas as culturas. A experiência do céu noturno em um mundo pré-industrial era algo de uma profundidade que mal podemos conceber. A noite não era algo a ser vencido com luz artificial, mas uma dimensão da vida a ser vivida e compreendida. A escuridão era total, profunda, aveludada, e nesse breu a luz das estrelas era incrivelmente mais brilhante. A adaptação da visão humana à escuridão permitia que nossos ancestrais percebessem detalhes que nos escapam. Eles podiam ver a cor sutil das estrelas, o azul gelo de Rigel, o vermelho rubi de Antares. Eles podiam discernir a textura da Via Láctea, suas nuvens de poeira escura e seus aglomerados mais densos de estrelas. Essa imersão total criava uma conexão íntima, quase pessoal, com o cosmos. O céu não era um objeto distante a ser estudado, era um ambiente, um teto vivo sobre o mundo. Essa experiência compartilhada, essa comunhão com o universo, era uma constante na vida humana por dezenas de milhares de anos, em todos os continentes. O agricultor sumério, após um dia de trabalho, deitava-se e via o mesmo rio de estrelas que o caçador aborígene na Austrália via do outro lado do mundo. Eles podiam dar nomes diferentes, contar histórias diferentes, mas o espetáculo era o mesmo. Essa universalidade da experiência visual é o alicerce sobre o qual todas as mitologias e astronomias foram construídas. O hardware era o mesmo para todos: 2 olhos, um cérebro curioso e um céu noturno deslumbrante. As diferenças culturais eram apenas o software, as diferentes interpretações de uma mesma e magnífica realidade. Agora, vamos olhar para dentro, para nossa própria mente. Por quê, ao olharmos para um conjunto aleatório de pontos de luz, insistimos em ver formas, figuras, animais e heróis? A resposta está em um fenômeno psicológico chamado pareidolia. É a mesma tendência que nos faz ver rostos em nuvens, em manchas na parede ou em padrões na madeira. Nosso cérebro é uma máquina de reconhecimento de padrões. Em um mundo ancestral, essa habilidade era crucial para a sobrevivência. Reconhecer um predador escondido na folhagem ou um padrão que indicava uma fonte de alimento era a diferença entre a vida e a morte. Essa fiação neurológica não se desligava quando olhávamos para o céu. Pelo contrário, o céu se tornou a maior tela de teste de Rorschach da história. Diante de milhares de pontos de luz, o cérebro humano fazia o que faz de melhor: conectava os pontos. Ele buscava a ordem no caos aparente. E as formas que emergiam não eram completamente aleatórias. As estrelas mais brilhantes naturalmente se tornavam os vértices das figuras, os pontos de ancoragem para a imaginação. E como a anatomia humana e a fauna terrestre compartilham certas formas básicas, corpos, membros, cabeças, era natural que víssemos figuras humanoides ou animais familiares. Um grupo de estrelas em forma de Y poderia se tornar um homem com os braços erguidos. Um arco de estrelas poderia se tornar o corpo de um escorpião. A pareidolia é a cola que une a astronomia à psicologia. É a razão pela qual o céu não é apenas um mapa de coordenadas, mas uma galeria de arte, um bestiário mítico. E como essa fiação cerebral é universal para a nossa espécie. Não é de surpreender que diferentes culturas, olhando para os mesmos arranjos de estrelas brilhantes,
chegassem a conclusões surpreendentemente semelhantes sobre as formas que elas representavam. Nenhum padrão estelar exemplifica melhor essa convergência universal do que a constelação de Órion, o caçador. Mesmo que você não conheça nenhuma outra constelação, é provável que reconheça suas 3 estrelas brilhantes e perfeitamente alinhadas, formando o cinturão. Alnitak, Alnilam e Mintaka. Elas são um marco celestial inconfundível, visível de quase todos os lugares da Terra em alguma época do ano. Acima do cinturão, 2 estrelas marcam os ombros, a gigante vermelha, Betelgeuse, e a brilhante Bellatrix. Abaixo, 2 outras estrelas marcam os joelhos ou pés, a ofuscante Rigel e a mais sutil Scythe. Juntas, elas formam uma figura humanoide clara, quase simétrica. É um padrão tão óbvio, tão imponente, que é quase impossível não vê-lo. É o exemplo perfeito de pareidolia cósmica em ação. O cérebro não precisa se esforçar para conectar esses pontos. A figura salta aos olhos. É por isso que Órion, sob vários nomes e com várias histórias, aparece nas mitologias de todo o mundo. Para os gregos, ele era o caçador gigante, colocado no céu pela deusa Ártemis. Mas muito antes dos gregos, outras culturas já haviam traçado sua figura no céu. A proeminência de Órion não é apenas visual. Sua aparição no céu noturno era um marcador sazonal de extrema importância. Seu surgimento antes do amanhecer, ou seu desaparecimento no crepúsculo, sinalizava mudanças climáticas, o início da temporada de caça ou o tempo de semear. Ele não era apenas uma figura no céu. Era um relógio, um guia, um personagem central no drama anual da sobrevivência. Vamos viajar agora para as areias quentes do Egito, há mais de 4.500 anos. Para os antigos egípcios, o céu noturno era um espelho do terreno, um reflexo divino do seu próprio mundo. E a constelação que nós chamamos de Órion era de uma importância transcendental. Eles a chamavam de Sa e a associavam a uma de suas divindades mais importantes, Osíris, o deus da vida após a morte, da ressurreição e da fertilidade. O rio Nilo, com suas cheias anuais que traziam vida ao deserto, era a manifestação terrena de Osíris. E no céu, a Via Láctea era vista como um Nilo celestial. Quando a constelação de Sa-Osíris aparecia no céu, pouco antes do nascer do sol, ela anunciava a chegada iminente da inundação do Nilo. A conexão era direta, poderosa e cíclica. O Deus no céu trazia a vida para a terra, mas a conexão se aprofunda de uma maneira que continua a fascinar pesquisadores até hoje. Robert Bauval, em sua controversa mas instigante teoria da correlação de Órion, propôs que as 3 grandes pirâmides de Gizé, Kéops, Khafre e Miquerinos foram dispostas no solo para mimetizar as 3 estrelas do cinturão de Órion, não apenas em seu alinhamento, mas também em seu brilho relativo, com a pirâmide menor de Miquerinos correspondendo à estrela menos brilhante, Mintaka. Para os egípcios, o faraó, após a morte, se tornaria uma estrela, viajando para o além-vida celestial, o Duat. As pirâmides, então, não seriam apenas tumbas, mas portais, máquinas de ressurreição projetadas para lançar a alma do faraó em direção a Sa-Osíris, garantindo sua eternidade. O céu não era apenas um guia, era o destino final. Agora, vamos cruzar o Atlântico e milênios para as densas selvas da América Central, onde a civilização maia floresceu. Olhando para o mesmo céu, eles também viram algo de imensa importância na figura de Órion. Para os maias, as 3 estrelas do cinturão
eram vistas como uma tartaruga cósmica, um símbolo de criação. A nebulosa de Órion, a mancha difusa de luz logo abaixo do cinturão, que sabemos ser um berçário de estrelas, era para eles o fogo da criação, o lugar de origem. Era a fumaça de uma fogueira cósmica. Essa associação com o nascimento e a criação é um eco fascinante da associação egípcia com a vida e a ressurreição. Mas não para por aí. Em toda a América do Norte, as tribos nativas também tinham suas histórias para Órion. Para os Lakota, o cinturão e a espada de Órion formavam a espinha dorsal de um bisão, um animal central para sua sobrevivência e espiritualidade. Para o Seri, no México, era um caçador de ovelhas. A forma humanoide, o caçador, é um tema recorrente. Por quê? Porque a caça era uma atividade fundamental para a maioria das sociedades antigas. Projetar essa atividade arquetípica no céu era uma forma de dar-lhe um significado cósmico, de buscar a bênção dos céus para o sucesso na terra. É uma demonstração poderosa de como a experiência humana fundamental, seja a agricultura no Egito ou a caça nas planícies americanas, moldava a interpretação do mesmo padrão estelar. As estrelas eram as mesmas, mas as histórias refletiam a vida e os valores de quem as contava. Órion era um espelho, refletindo Osíris para o egípcio, uma tartaruga da criação para o Maia e um bisão para o Lakota. Deixando o imponente caçador para trás, nossa atenção se volta para um aglomerado de estrelas muito mais sutil, mas igualmente universal. As Pleiades, conhecido também como Messier 45, este grupo de estrelas jovens e azuis na constelação de Touro é um dos objetos mais bonitos do céu noturno a olho nu. Em uma noite escura e clara, a maioria das pessoas consegue distinguir 6 ou 7 estrelas, parecendo um pequeno e delicado cacho de uvas ou um diamante em miniatura. Essa aparência distinta e compacta as torna um ponto de referência celestial instantaneamente reconhecível, assim como Órion. E, assim como Órion, sua aparição no céu era um marcador sazonal crucial em todo o mundo. O surgimento heliacal das Pleiades, sua primeira aparição no céu da manhã após um período de invisibilidade, marcava o início do ano novo para muitas culturas. Era um sinal para começar o plantio, ou para se preparar para a navegação. Sua universalidade é espantosa. Referências às Pleiades são encontradas em textos antigos de todo o globo, desde a Bíblia e a Ilíada de Homero, até os anais dos astrônomos chineses. A razão para sua importância global é uma combinação de sua beleza etérea e sua utilidade prática. Elas são visualmente cativantes, o que atrai a atenção, e seu ciclo anual é perfeitamente cronometrado com as estações em ambos os hemisférios, o que as torna um calendário natural confiável. Elas são a prova de que não eram apenas as formas mais óbvias que chamavam a atenção de nossos ancestrais, mas também a beleza delicada e a ordem rítmica do cosmos. Na mitologia grega, a história das Pleiades é uma das mais poéticas e trágicas. Elas eram as 7 filhas do titã Atlas, que carregava o mundo em seus ombros, e da ninfa do oceano, Pleione. Seus nomes eram Electra, Maia, Taygeta, Alcione, Selaeno, Esterope e Mérope. A história conta que elas eram tão belas que atraíram a atenção indesejada do caçador Órion, que as perseguiu incansavelmente pela terra. Para salvá-las, Zeus as transformou em pombas e as colocou no céu, onde poderiam viver em paz. No entanto, mesmo no céu, a perseguição continua. A constelação de Órion parece perseguir o aglomerado das Pleiades através do firmamento noite após noite,
um drama cósmico que se repete eternamente. A história também explica por que muitas vezes vemos apenas 6 estrelas em vez de 7. Disse que Mérope, a sétima irmã, casou-se com um mortal, Sísifo, e, envergonhada de seu amor por um mortal, sua luz se tornou mais fraca e ela muitas vezes se esconde de vista. Esta é a lenda da Pleiade Perdida. É uma história que encapsula temas humanos universais: beleza, perseguição, proteção, amor e perda. E os gregos não estavam sozinhos ao contar histórias sobre 7 irmãs. Este tema aparece em culturas de todo o mundo de forma tão consistente que os antropólogos acreditam que pode apontar para uma mitologia muito mais antiga, uma proto-história que remonta a dezenas de milhares de anos, quando os humanos começaram a se espalhar pelo mundo, levando consigo suas histórias estelares. A notável consistência do mito das 7 irmãs ao redor do mundo é uma das evidências mais fortes de uma herança astronômica compartilhada. Na Austrália, as lendas aborígenes sobre as Pleiades são extraordinariamente semelhantes à história grega. Em muitas dessas culturas, as estrelas são um grupo de jovens mulheres perseguidas por um homem ou caçador, frequentemente associado às estrelas de Órion. Dado que a Austrália foi isolada do resto do mundo por cerca de 50 mil anos, essa semelhança não pode ser uma coincidência ou um empréstimo cultural recente. Sugere uma origem comum em um passado muito distante, talvez na África, antes da grande migração humana. No Japão, as Pleiades são conhecidas como Subaru, que significa unir ou reunir. O logotipo da famosa marca de carros é uma representação estilizada do aglomerado. Na Índia, elas são as Kriticas, as 6 mães do deus da guerra Kartikeya. Para os vikings, eram as galinhas da deusa Freia. Para os índios Cherokee da América do Norte, eram 7 meninos que se recusaram a fazer suas tarefas e subiram ao céu para brincar. A lista é quase infinita. O que isso nos diz é que o cérebro humano não apenas via o mesmo padrão de estrelas, mas também parecia programado para tecer narrativas semelhantes em torno delas. Histórias de família, de comunidade, um aglomerado, de perseguição e de transformação. As Pleiades eram um espelho não apenas da natureza, mas da própria sociedade humana e de seus dramas. Levantando nosso olhar das constelações individuais, encontramos a estrutura mais grandiosa do céu noturno, a Via Láctea. Em uma noite verdadeiramente escura, ela se estende como uma faixa irregular e luminosa, um arco de luz fantasmagórica que divide o céu. Para nós, hoje, armados com telescópios, sabemos que esta é a visão de perfil do nosso próprio lar galáctico, um disco espiral com centenas de bilhões de estrelas. Mas para os antigos, sem esse conhecimento, o que era essa mancha celestial? As interpretações eram tão vastas e poéticas quanto a própria galáxia. Uma das metáforas mais comuns era a de um rio. No Egito, como vimos, era o Nilo Celestial. Na China, era o Rio de Prata, que separava 2 amantes míticos, representados pelas estrelas Vega e Altair, que só podiam se encontrar uma vez por ano. Para muitas tribos nativas americanas, era o caminho das almas, a estrada cintilante que os espíritos dos mortos percorriam em sua jornada para o além. Em outras culturas, era o esqueleto ou a espinha dorsal de um monstro celestial, ou o leite derramado do seio de uma deusa, como na mitologia grega, que lhe deu o nome. Gala significa leite em grego.
O que todas essas interpretações têm em comum é a tentativa de dar sentido a essa forma etérea e imensa. Ela era grande demais para ser um simples animal ou herói. Tinha que ser uma característica fundamental da cosmologia, uma estrada, um rio, uma fonte de vida ou um caminho para a morte. Era a arquitetura do universo, e cada cultura a pintava com as cores de sua própria paisagem e de suas crenças mais profundas. Em meio ao movimento constante de estrelas e planetas, nossos ancestrais buscaram e encontraram pontos de estabilidade. O mais importante deles era o conceito de um eixo do mundo, um ponto no céu, em torno do qual todo o firmamento parecia girar. No hemisfério norte, esse ponto é marcado, em nossa era, por uma estrela modesta, mas crucial, Polaris, a estrela do norte. Enquanto todas as outras estrelas traçam arcos no céu durante a noite, Polaris permanece quase imóvel. Ela é o pino central do carrossel celestial. Encontrar esse ponto de quietude era de uma importância prática imensa. Para um viajante perdido ou um navegador no mar, Polaris era uma bússola infalível, sempre indicando o norte verdadeiro. Mas sua importância ia além da navegação. Cosmologicamente, ela era vista como o prego que fixava o céu, o umbigo do universo, o portão para o reino dos deuses. Muitas culturas construíram seus templos, cidades e até mesmo seus mitos em alinhamento com este ponto central. A tenda de um xamã siberiano, por exemplo, muitas vezes tinha uma abertura no topo para permitir que o eixo central da tenda apontasse para a estrela polar, conectando o mundo terreno ao mundo espiritual. O conceito de um axis mundi, ou eixo do mundo, é um arquétipo encontrado em inúmeras culturas, seja como uma montanha sagrada, uma árvore gigante ou a estrela polar. Era a representação da ordem, da estabilidade e da conexão entre o céu e a terra, um ponto de referência absoluto em um mundo de mudanças. Aqui, nossa jornada nos leva a um conceito um pouco mais complexo, mas absolutamente essencial para entender o conhecimento astronômico dos antigos. A precessão dos equinócios. Imagine a Terra girando como um peão. Além de sua rotação diária, ela tem um bamboleio muito lento em seu eixo. Esse bamboleio faz com que a direção para a qual o eixo aponta no espaço mude gradualmente ao longo do tempo. O ciclo completo desse bamboleio leva cerca de 26 mil anos. Qual é a consequência disso? A estrela polar nem sempre foi Polaris. Há 5.000 anos, durante a construção das grandes pirâmides, a estrela mais próxima do polo celestial era Tuban, na constelação de Draco. Daqui a 12.000 anos, a estrela mais brilhante do céu noturno, Vega, será a nossa estrela polar. A precessão também faz com que a posição do Sol em relação às constelações do zodíaco, nos equinócios e solstícios, mude lentamente. A cada 2.160 anos, aproximadamente, o Sol nasce em uma nova constelação do zodíaco no equinócio da primavera. Passamos da era de Touro para a era de Áries, depois para a era de Peixes, e agora estamos entrando na era de Aquário. A grande questão é: os antigos sabiam disso? Evidências crescentes sugerem que sim. Muitas culturas parecem ter codificado esse grande ciclo de 26.000 anos em seus mitos, em sua arquitetura e em seus calendários. Eles podem não ter entendido a física por trás disso, mas observaram seus efeitos ao longo de muitas gerações. Esse grande ano cósmico era a medida de tempo mais longa que eles conheciam, o ciclo mestre que regia as eras do mundo.
A precessão dos equinócios nos permite fazer algo extraordinário: usar software de astronomia para viajar no tempo e ver o céu exatamente como nossos ancestrais o viam. E quando recuamos, por exemplo, para o ano 10.500 a.C., uma época de grandes mudanças climáticas no final da última era do gelo, o céu parece ao mesmo tempo familiar e estranho. As constelações têm as mesmas formas, mas suas posições em relação ao horizonte e às estações do ano são drasticamente diferentes. Órion não era uma constelação de inverno, como é para nós no hemisfério norte. A Via Láctea se alinhava com os solstícios de uma maneira diferente. E o ponto mais baixo do zodíaco no céu, no equinócio da primavera daquela época, estava na constelação de Leão, enquanto o ponto mais alto estava em Aquário. Por que isso é importante? Porque é precisamente este alinhamento que encontramos simbolizado em um dos monumentos mais enigmáticos do mundo, a Grande Esfinge de Gizé. Com seu corpo de leão e cabeça humana, possivelmente representando o homem de Aquário, ela pode ser um marcador de tempo gigantesco, um relógio precessional que aponta para aquela era específica, a Era de Leão. Isso sugere que a civilização egípcia pode ter herdado um conhecimento astronômico de uma cultura muito mais antiga. Eles não estavam apenas observando o céu de seu tempo, mas também preservando um conhecimento sobre um céu de um passado distante, um céu que existiu há mais de 12.000 anos. O céu se torna, assim, não apenas um livro, mas uma cápsula do tempo. Nossa busca por evidências nos leva ainda mais para o passado, para um sítio arqueológico na Turquia que reescreveu a história da civilização, Göbekli Tepe. Datado de cerca de 9.600 a.C., este é o complexo de templos megalíticos mais antigo já descoberto, construído por caçadores-coletores antes da invenção da agricultura ou da cerâmica. O local consiste em enormes pilares de pedra em forma de T, muitos deles ricamente esculpidos com imagens de animais. Por muito tempo, o propósito de Göbekli Tepe foi um mistério, mas uma análise mais detalhada, liderada por pesquisadores como Graham Hancock e Martin Sweatman, revelou uma camada astronômica impressionante. Muitos dos recintos circulares parecem ter sido alinhados para observar o nascer de estrelas específicas, como Sírius. Mais impressionante ainda é um pilar conhecido como a Pedra do Abutre. Ele parece retratar um evento cataclísmico, com animais representando constelações do zodíaco e um homem sem cabeça simbolizando a morte. A teoria é que este pilar é um registro de um impacto de cometa que ocorreu por volta de 10.950 a.C., um evento que se acredita ter causado o período de resfriamento global conhecido como Dryas Recente e o fim da última era do gelo. Os animais na pedra, um escorpião, um abutre, representando o Sagitário, não são aleatórios. Eles correspondem às constelações que estavam no céu naquela data específica. Se isso for verdade, significa que os construtores de Göbekli Tepe não apenas possuíam um conhecimento sofisticado das constelações, mas também estavam usando o céu para registrar eventos históricos importantes, criando um arquivo celestial que só agora estamos começando a decifrar. Deixando a Turquia, nossa viagem nos leva para as planícies enevoadas da Inglaterra, para o círculo de pedras mais famoso do mundo, Stonehenge. Por séculos, ele foi objeto de especulação, um templo druida, um local de sacrifício, um centro de cura. Mas hoje, o consenso é que Stonehenge era,
acima de tudo, um observatório astronômico de uma complexidade impressionante. Sua função mais óbvia é o alinhamento com os solstícios. No nascer do sol do solstício de verão, o dia mais longo do ano, o sol surge perfeitamente sobre a pedra do calcanhar, vista do centro do círculo. No pôr do sol do solstício de inverno, o dia mais curto, ele se põe exatamente na direção oposta, através das aberturas das grandes trilites. Esses não eram apenas eventos bonitos, eram os momentos cruciais que definiam o ano, o ponto de virada das estações. Mas os alinhamentos de Stonehenge vão muito além dos solstícios. Ele também parece ter sido usado para prever eclipses lunares e solares, eventos que eram vistos com admiração e pavor no mundo antigo. O círculo de 56 buracos de Aubrey, ao redor do monumento principal, pode ter funcionado como um computador analógico para rastrear os ciclos complexos da Lua. Stonehenge, assim como as pirâmides e Göbekli Tepe, é a materialização do conhecimento celestial em pedra. É a prova de que a observação do céu não era um passatempo casual, mas uma ciência central, uma obsessão que levou as pessoas a realizar feitos de engenharia que ainda nos desafiam hoje. Eles moveram pedras de toneladas por centenas de quilômetros, não apenas para construir um templo, mas para criar um modelo do cosmos na Terra, um lugar onde o céu e a terra pudessem se encontrar em harmonia perfeita. Ao longo do ano, o Sol, a Lua e os planetas visíveis não vagam aleatoriamente pelo céu. Eles seguem um caminho bem definido através de um cinturão de constelações. Este caminho é chamado de eclíptica, e as 12 constelações que se encontram ao longo dele são conhecidas como o zodíaco. Hoje, associamos o zodíaco principalmente à astrologia, mas sua origem é puramente astronômica e prática. Para os antigos, este cinturão celestial era a zona de ação do céu. Era aqui que os eventos mais importantes aconteciam. O movimento do Sol que definia o ano, as fases da Lua que definiam o mês e as danças dos planetas, que eram vistos como mensageiros ou deuses. Observar em qual constelação do zodíaco o Sol se encontrava em um determinado momento do ano era a maneira mais precisa de marcar o tempo em grande escala. O zodíaco se tornou o grande calendário celestial. E como este caminho é o mesmo para todos na Terra, não é surpresa que as constelações do zodíaco, o Carneiro, o Touro, os Gêmeos, o Leão e assim por diante, tenham se tornado um sistema quase universal, especialmente no Velho Mundo, da Babilônia, a Grécia e Roma. Embora as imagens exatas e as mitologias pudessem variar, a importância dessas 12 constelações era uma constante. Elas eram as 12 estações da jornada anual do Sol, os 12 portões através dos quais os deuses planetas viajavam. O zodíaco é talvez o exemplo mais claro de como uma necessidade prática, a de criar um calendário confiável, levou civilizações diferentes a focar sua atenção no mesmo conjunto de estrelas, criando um sistema compartilhado de cronometragem cósmica. A razão mais premente para se observar as estrelas no mundo antigo era, sem dúvida, a agricultura. Para uma sociedade que dependia inteiramente dos ciclos da terra para sobreviver, saber o momento exato de arar, semear e colher era a diferença entre a abundância e a fome. E o céu era o guia mais confiável. As estrelas eram os ponteiros do grande relógio sazonal. No Egito, o surgimento da estrela Sírius, pouco antes do amanhecer, após 70 dias de invisibilidade, era o sinal inequívoco de que a cheia do Nilo estava prestes a começar, o evento mais importante do ano egípcio. Em todo o mundo,
padrões semelhantes se repetiam. O surgimento das Pleiades marcava o início da temporada de plantio em muitas culturas. A posição de Órion ou da Ursa Maior no céu noturno indicava a chegada do inverno. Essa agricultura celeste era uma ciência precisa, desenvolvida ao longo de séculos de observação paciente. As constelações não eram apenas figuras míticas, eram ferramentas agrícolas, mnemônicos celestiais para o conhecimento de sobrevivência. Um pai ensinava a seu filho: quando você vir aquela estrela brilhante subir acima daquela colina ao amanhecer, é hora de plantar o milho. Esse conhecimento era poder, era a capacidade de trabalhar em harmonia com a natureza, em vez de ser vítima de seus caprichos. E como os ciclos sazonais, embora variando em intensidade, são governados pela mesma inclinação do eixo da Terra em todos os lugares. As mesmas estrelas serviam como os mesmos indicadores sazonais para povos em latitudes semelhantes ao redor do globo. A lógica da sobrevivência ditava um foco compartilhado no mesmo manual de instruções celestial. Nenhuma civilização do mundo antigo levou a observação e a matemática celestes a um nível tão alto quanto os babilônios, na antiga Mesopotâmia. Por mais de 1000 anos, gerações de escribas astrônomos subiram aos zigurates, noite após noite, para registrar meticulosamente os movimentos dos corpos celestes em tábuas de argila. Eles não estavam apenas contando mitos, estavam fazendo ciência. Eles criaram catálogos estelares detalhados, desenvolveram a matemática necessária para prever os movimentos dos planetas com uma precisão surpreendente e foram capazes de prever eclipses com antecedência. Foram eles que dividiram o círculo em 360 graus e o dia em 24 horas, sistemas que usamos até hoje. Foram eles que formalizaram o zodíaco e lhe deram a estrutura matemática que a astrologia posterior herdaria. Para os babilônios, os eventos no céu estavam intrinsecamente ligados aos eventos na Terra. O movimento de um planeta não era apenas um fenômeno astronômico, era um presságio, uma mensagem dos deuses sobre o destino do rei e do reino. Portanto, a astronomia era uma questão de estado, vital para a segurança e prosperidade. O legado do conhecimento babilônico é imenso. Suas observações e sistemas matemáticos foram transmitidos aos gregos, que os desenvolveram em modelos geométricos do cosmos, que por sua vez formaram a base da astronomia ocidental até a época de Copérnico. A razão pela qual muitas de nossas constelações têm nomes gregos é porque herdamos o mapa estelar deles, mas esse mapa foi em grande parte desenhado primeiro em tábuas de argila nas margens dos rios Tigre e Eufrates. Eles foram os grandes cartógrafos do céu antigo. Enquanto os babilônios se concentravam na previsão matemática, do outro lado do mundo, os maias desenvolviam uma compreensão do tempo e do cosmos que era igualmente complexa, mas filosoficamente muito diferente. Para os maias, o tempo não era linear, mas cíclico. Grandes ciclos se aninhavam dentro de ciclos ainda maiores, como engrenagens cósmicas, girando em uma harmonia intrincada. E a chave para entender esses ciclos estava, mais uma vez, no céu. Os astrônomos maias eram obcecados, em particular, pelo planeta Vênus. Eles rastrearam seu ciclo de 584 dias, como estrela da manhã e estrela da tarde, com uma precisão que só foi superada no século XX. Eles sabiam que 5 desses ciclos de Vênus correspondiam a 8 anos solares,
um ponto de sincronia que era de imensa importância religiosa. Eles também desenvolveram um calendário sagrado de 260 dias, o Tzolk'in, cujo propósito exato ainda é debatido, mas que provavelmente está ligado aos ciclos do corpo humano e aos movimentos de certos corpos celestes. Seus observatórios, como o Caracol em Chichén Itzá, eram estruturas sofisticadas com janelas alinhadas para observar o nascer e o pôr de Vênus em pontos extremos de seu ciclo. Para os maias, o universo era um grande relógio vivo, e os seres humanos tinham o dever sagrado de manter esse relógio, de realizar os rituais corretos nos momentos corretos, para garantir que os ciclos da criação continuassem. A astronomia não era separada da religião ou da vida cotidiana. Era o tecido que unia tudo, uma dança cósmica na qual eles eram participantes ativos. Voltando ao hemisfério norte, encontramos outro par de constelações que serviram como guias confiáveis por milênios: a Ursa Maior e a Ursa Menor. A Ursa Maior, com seu asterismo distintivo conhecido como o Grande Carro ou a Caçarola, é uma das formas mais facilmente reconhecíveis no céu do norte. Suas 7 estrelas brilhantes formam um padrão tão claro que é quase impossível não notá-lo. E sua utilidade era imensa. As 2 estrelas na borda da Caçarola, Merak e Dubi, são conhecidas como as apontadoras. Uma linha reta traçada através delas aponta diretamente para Polaris, a estrela do norte. Para qualquer um que precisasse encontrar o norte, a Ursa Maior era o mapa. Mas, como sempre, sua importância ia além da prática. As mitologias em torno dela são ricas e variadas. Na mitologia grega, a Ursa Maior é a ninfa Calisto, transformada em ursa por uma deusa ciumenta. Os romanos a viam como 7 bois de arado. Na Grã-Bretanha, era a carruagem do rei Arthur. Para os nativos americanos iroqueses, as 4 estrelas da caçarola eram um urso, e as 3 estrelas do cabo eram 3 caçadores em perseguição. Esta história até explicava as cores das folhas no outono. O sangue do urso ferido pingava do céu, pintando as árvores de vermelho. A persistência da imagem de um urso nesta constelação, em culturas tão distantes como a Sibéria e a América do Norte, levou alguns a especular que o mito pode ter cruzado a ponte de terra de Bering com os primeiros humanos que povoaram as Américas, tornando-o um dos mitos mais antigos da humanidade. Até agora, nossa jornada se concentrou principalmente no céu do hemisfério norte. Mas se cruzarmos o Equador, um novo firmamento se revela, com suas próprias maravilhas e seus próprios guias. Muitas das constelações que nos são familiares desaparecem e novas surgem. A mais famosa e importante delas é, sem dúvida, o Cruzeiro do Sul, ou Crux. Este pequeno, mas brilhante, losango de 4 estrelas é o equivalente do Sul à estrela polar, embora não haja uma estrela brilhante marcando o Polo Sul celestial. O Cruzeiro do Sul serve como um indicador infalível. Uma linha traçada ao longo de seu eixo mais longo aponta diretamente para o sul. Para os navegadores que se aventuraram nos oceanos do sul, desde os exploradores europeus até os mestres navegadores polinésios, o Cruzeiro do Sul era o farol celestial, a bússola que os guiava através de vastas extensões de água. E assim como as constelações do norte, ele foi rapidamente integrado às mitologias locais. Para muitos povos aborígenes da Austrália, ele era a pegada de uma águia audaz ou a representação de um gambá em uma árvore. No Império Inca, era visto como uma lhama. A ausência de uma estrela polar brilhante no sul
também levou a diferentes maneiras de conceber o cosmos. Em vez de se concentrarem em pontos de luz, muitas culturas do Sul, como as dos Andes, deram igual importância às constelações escuras, as manchas de poeira e gás na Via Láctea que formavam silhuetas de animais, como a raposa, a perdiz e a serpente. Era uma maneira diferente de ler o mesmo livro, focando nos espaços entre as palavras. A habilidade de navegar pelos vastos oceanos, usando apenas as estrelas, atingiu seu ápice com os povos polinésios. Suas viagens épicas através do Oceano Pacífico, colonizando ilhas remotas, separadas por milhares de quilômetros de mar aberto, representam um dos maiores feitos de exploração da história humana. E sua principal ferramenta era um conhecimento profundo e íntimo do céu noturno. Os navegadores polinésios, conhecidos como wayfinders, não usavam mapas de papel ou bússolas magnéticas. Seu mapa estava em suas mentes, e sua bússola era o cosmos. Eles memorizavam a posição de centenas de estrelas e, crucialmente, os pontos no horizonte, onde cada estrela nascia e se punha. Para navegar em uma direção específica, eles simplesmente apontavam a proa de sua canoa para o ponto de nascimento de uma estrela guia. Conforme essa estrela subia no céu e se tornava um guia menos preciso, eles mudavam para a próxima estrela que nascia no mesmo ponto. Era um sistema de seguir a estrela que lhes permitia manter um curso preciso por semanas a fio, mas sua ciência ia além. Eles também liam os padrões das ondas do oceano que refletiam e refratavam em torno de ilhas distantes, sentindo a presença de terra muito antes de poderem vê-la. Eles observavam os padrões de voo dos pássaros e a cor das nuvens. Era um sistema holístico de observação da natureza, no qual a astronomia era a peça central. Era a prova viva de que o céu não era apenas um objeto de admiração, mas uma ferramenta de sobrevivência e expansão de uma beleza e eficácia impressionantes. Por que tantas culturas veem figuras semelhantes no céu? Já falamos sobre a pareidolia, a tendência do cérebro de ver padrões, mas há uma camada mais profunda aqui, que nos leva ao reino dos arquétipos. O psicólogo Carl Jung propôs a ideia de um inconsciente coletivo, um reservatório de imagens e temas primordiais compartilhados por toda a humanidade. Esses arquétipos, o herói, a mãe, o velho sábio, o monstro, aparecem em mitos, sonhos e contos de fadas em todo o mundo. O céu noturno, com sua vastidão e mistério, se tornou a tela perfeita para a projeção desses arquétipos. Orion não é apenas um padrão de estrelas. Ele é a encarnação do arquétipo do caçador ou do guerreiro. A ursa maior, em muitos mitos, representa a Grande Mãe. A constelação de Draco, o dragão, ou Cetus, a baleia, encarna o monstro do caos que o herói deve derrotar. Essas não são apenas histórias arbitrárias. Elas refletem as lutas, os medos e as aspirações fundamentais da psique humana. A batalha entre a luz e a escuridão, a ordem e o caos, a vida e a morte, todos esses dramas universais são encenados noite após noite no palco celestial. Ver o céu através da lente dos arquétipos nos ajuda a entender por que as histórias, e não apenas as formas, têm tantas ressonâncias entre culturas. Nossos ancestrais não estavam apenas conectando pontos, estavam preenchendo o cosmos com a essência de sua própria humanidade, transformando um universo indiferente em um lar cheio de significado e de histórias que nos guiavam. Com seus olhos nus, mas perfeitamente adaptados à escuridão,
Os antigos astrônomos eram capazes de perceber detalhes sutis no céu que nós, ofuscados por nossas luzes da cidade, muitas vezes perdemos. Um desses detalhes era a cor das estrelas. A maioria das estrelas parece branca à primeira vista, mas com uma observação cuidadosa, suas verdadeiras cores se revelam, e essas cores contêm informações cruciais. A cor de uma estrela é um indicador de sua temperatura superficial. Estrelas azuis, como Rigel em Órion, são extremamente quentes. Estrelas brancas, como Sirius, são um pouco mais frias. Estrelas amarelas, como o nosso Sol, estão no meio. E estrelas vermelhas, como Betelgeuse em Órion ou Antares em Escorpião, são as mais frias, embora ainda incrivelmente quentes para os nossos padrões. Os antigos notaram essas diferenças. O nome Antares significa rival de Ares, Marte, porque sua cor vermelha competia com a do planeta vermelho. O brilho de uma estrela também era de suma importância. Sirius, a estrela mais brilhante do nosso céu noturno, era venerada em muitas culturas, especialmente no Egito, onde seu brilho ofuscante era associado à deusa Ísis. Eles também notaram que algumas estrelas, como Betelgeuse, variavam de brilho ao longo do tempo, como um coração cósmico pulsando lentamente. Eles podem não ter entendido a astrofísica por trás desses fenômenos, que a cor se relaciona com a temperatura e que o brilho variável pode indicar que uma estrela está no fim de sua vida. Mas eles observaram, registraram e incorporaram essas personalidades estelares em suas mitologias, enriquecendo ainda mais a tapeçaria de suas histórias celestiais. O céu noturno dos antigos não era inteiramente estático e previsível. Ocasionalmente, o roteiro cósmico era interrompido por visitantes inesperados e dramáticos, cometas e supernovas. Um cometa, com sua cabeça brilhante e sua cauda longa e fantasmagórica, aparecendo de repente no céu e movendo-se noite após noite. Era um espetáculo inspirador e aterrorizante. Na ausência de uma explicação científica, era quase universalmente interpretado como um presságio, um sinal dos deuses. Geralmente era um mau presságio, anunciando guerra, fome, a morte de um rei ou o fim de uma era. A palavra desastre vem do grego e significa, literalmente, estrela ruim. Uma supernova, a explosão cataclísmica de uma estrela moribunda, era um evento ainda mais raro e espetacular. De repente, uma nova estrela, uma estrela convidada, apareceria no céu, às vezes tão brilhante que era visível durante o dia, antes de desaparecer gradualmente ao longo de semanas ou meses. Astrônomos chineses, em particular, mantiveram registros meticulosos desses eventos. A supernova do ano 1054, que criou a nebulosa do Caranguejo, foi registrada por eles como uma nova estrela que apareceu perto de Zeta Tauri. É fascinante que petróglifos nativos americanos, no Novo México, pareçam registrar o mesmo evento, mostrando uma lua crescente ao lado de um símbolo de estrela. Para os antigos, esses eventos eram rachaduras na ordem perfeita do cosmos, momentos em que o divino irrompia no mundo de uma forma inconfundível. Eles eram lembretes de que, embora o céu fosse em grande parte ordenado e cíclico, ele também continha o poder do caos e da transformação súbita. Em nossa busca por explicações, é inevitável encontrar a hipótese dos antigos astronautas ou do céu alienígena. Essa ideia sugere que as semelhanças nas observações celestiais e nas mitologias ao redor do mundo não se devem à engenhosidade humana,
mas a intervenção de visitantes extraterrestres que teriam ensinado esse conhecimento à humanidade primitiva. É uma ideia cativante que alimenta nossa imaginação com visões de naves espaciais e deuses vindos das estrelas. No entanto, ao examinarmos as evidências de perto, essa hipótese se mostra desnecessária e, de certa forma, até um pouco depreciativa para com nossos próprios ancestrais. Ela subestima a capacidade notável do cérebro humano para observação paciente, o reconhecimento de padrões e a criação de mitos. A explicação muito mais simples e, francamente, mais profunda é que as civilizações antigas chegaram a conclusões semelhantes, porque estavam todas olhando para o mesmo céu, com o mesmo hardware biológico e enfrentando os mesmos desafios universais de sobrevivência e busca de significado. A verdadeira maravilha não é que alienígenas possam ter nos visitado, mas que nossos ancestrais, armados apenas com seus olhos e suas mentes, foram capazes de decifrar os ritmos do cosmos e construir civilizações inteiras em harmonia com eles. A resposta para o mistério não está em estrelas distantes, mas dentro de nós mesmos e em nossa conexão compartilhada com o planeta Terra e o céu acima dele. A universalidade dos mitos estelares é um testemunho da unidade da experiência humana, não da interferência externa. E assim, chegamos à resposta mais fundamental e elegante para a nossa pergunta. Por que todas as civilizações antigas desenhavam as mesmas estrelas? Porque as estrelas são as mesmas para todos. Estamos todos em uma pequena esfera rochosa, girando juntos pelo espaço, olhando para fora, para um mesmo universo. As leis da física que governam o movimento das estrelas, a gravidade que as mantém em suas constelações e a luz que viaja por vastas distâncias para chegar aos nossos olhos são universais. A constelação de Órion tem a mesma forma vista do Egito, do México ou da China, porque as estrelas que a compõem estão a trilhões de quilômetros de distância e nossa perspectiva da Terra quase não altera sua configuração. A Via Láctea atravessa o céu da mesma forma para todos, porque somos nós que estamos dentro dela, olhando para o seu plano denso. As estações mudam em um ciclo previsível para todos, porque todos estamos sujeitos à mesma inclinação do eixo do nosso planeta. Esta é a beleza da ciência. Ela revela uma unidade subjacente que transcende a cultura. As diferentes mitologias e interpretações são como as diferentes línguas usadas para descrever a mesma montanha. A montanha em si, a realidade física do cosmos, permanece a mesma. A astronomia é o fio de ouro que conecta todas as culturas, não porque elas se comunicaram, mas porque todas estavam se comunicando com a mesma realidade imutável e majestosa. A unidade não foi imposta de fora, ela emergiu naturalmente da nossa experiência compartilhada do universo. As estrelas, portanto, funcionavam como uma linguagem silenciosa e universal. Uma linguagem que não precisava de tradução. Um caçador-coletor de 20 mil anos atrás poderia ser transportado para a Babilônia antiga e, embora não entendesse uma palavra do que era dito, ele poderia olhar para o céu noturno e reconhecer seus velhos amigos, o caçador, as 7 irmãs, o grande carro. Ele poderia apontar para eles e compartilhar um momento de reconhecimento silencioso com o astrônomo babilônio. Este é um pensamento profundo. O céu noturno foi o único texto que permaneceu legível por toda a história da humanidade. Enquanto impérios surgiam e caíam, línguas nasciam e morriam, e culturas se transformavam, as constelações permaneciam.
uma constante silenciosa em um mundo de mudanças. Elas eram a herança compartilhada da humanidade, um elo de ligação com nossos ancestrais mais distantes. Olhar para Órion é ver a mesma visão que Platão, que um faraó egípcio, que o construtor de Göbekli Tepe. É uma forma de viajar no tempo, de nos conectarmos a essa longa e ininterrupta cadeia de observadores humanos que, por incontáveis gerações, olharam para cima com a mesma admiração, as mesmas perguntas e o mesmo sentimento de pertencimento a algo muito maior do que eles mesmos. O céu era a lousa comum onde cada cultura escrevia sua própria história, mas usando o mesmo alfabeto de estrelas. E isso nos traz, com uma certa melancolia, aos nossos tempos. Por dezenas de milhares de anos, o céu noturno foi uma parte intrínseca da experiência humana. Hoje, para a maioria de nós que vive em cidades, ele se foi. A poluição luminosa, o brilho incessante de nossas luzes artificiais, criou um véu laranja que escondeu o universo de nós. A Via Láctea, aquele rio celestial que inspirou mitos por milênios, é agora invisível para mais de 1/3 da humanidade. As constelações mais fracas desapareceram, e mesmo as mais brilhantes são versões pálidas de si mesmas. Nós nos desconectamos, perdemos o acesso a este livro antigo, a esta linguagem universal. Nossos filhos crescem sem nunca terem visto a verdadeira majestade do cosmos. Esta perda é mais do que apenas estética. É uma perda cultural e espiritual. Perdemos nossa bússola cósmica, nosso senso de escala, nossa conexão com os ciclos da natureza. Ao iluminar nossas noites, mergulhamos em um tipo diferente de escuridão, uma escuridão de perspectiva. Esquecemos que vivemos em um pequeno e frágil planeta à deriva em um oceano de estrelas. A amnésia cósmica é talvez uma das doenças mais sutis e profundas da modernidade. Vivemos sob um céu que nossos ancestrais não reconheceriam, não por causa da precessão, mas por causa de nossa própria e ofuscante criação. Mas a história não precisa terminar aqui. A conexão não está perdida para sempre. Ela está apenas adormecida e podemos despertá-la. Esta noite, ou na próxima noite clara, eu o convido a fazer um pequeno esforço para se reconectar. Afaste-se das luzes da cidade se puder. Encontre um lugar escuro, deite-se na grama e simplesmente olhe para cima. Dê tempo para seus olhos se ajustarem. Seja paciente. Lentamente, o universo começará a se revelar. Primeiro as estrelas mais brilhantes, depois as mais fracas. Talvez, se você tiver sorte, a mancha fantasmagórica da Via Láctea aparecerá. Procure pelos padrões que seus ancestrais viram. Encontre as 3 estrelas do cinturão de Órion. Procure pelo pequeno cacho de diamantes das Pleiades. Sinta o lento girar da Terra sob você. Ao fazer isso, você não estará apenas observando objetos astronômicos. Você estará participando de um ritual tão antigo quanto a própria humanidade. Você estará se juntando a uma linhagem ininterrupta de sonhadores, cientistas, poetas e xamãs. Você estará lendo a primeira e mais grandiosa história já contada. E talvez, nesse silêncio, sob a luz de estrelas que viram o nascimento e a morte de incontáveis gerações, você possa sentir um profundo senso de paz, de perspectiva e de pertencimento. Você se lembrará de que não está separado do universo, mas que é uma parte dele, feito do mesmo pó de estrelas que brilha lá em cima. Então, o grande segredo,
O mistério de por que todas as civilizações desenhavam as mesmas estrelas não é um segredo, afinal. É uma verdade simples e profunda. Eles desenhavam as mesmas estrelas porque o céu é um espelho que reflete a estrutura universal do nosso cérebro, com sua necessidade de encontrar padrões e contar histórias. Um espelho que reflete as necessidades universais de nossa existência, a necessidade de calendários para a agricultura e de mapas para a navegação. E, finalmente, um espelho que reflete a realidade imutável de um cosmos compartilhado, cujas leis e cuja beleza são as mesmas para todos, em todos os tempos. A resposta não está em alienígenas ou em conspirações, mas na bela e inegável unidade da experiência humana. Nós olhamos para as estrelas e, nelas, encontramos a nós mesmos. Obrigado por viajar conosco esta noite, através do tempo e do espaço. Espero que esta jornada tenha lhe trazido não apenas conhecimento, mas também um profundo sentimento de paz e conexão. Se você gostou, por favor, deixe um like, inscreva-se para mais palestras para dormir e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Qual fato sobre a astronomia antiga mais te surpreendeu? Agora, deixe que essas histórias estelares te embalem em um sono profundo e restaurador. Boa noite.